Olá, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao podcast As Astrólogas. Estamos aqui, eu, Nanda Aranha e Mila Aurora, pertinho de você no YouTube ou então nas plataformas digitais que você nos acompanha também. Aqui nos comentários você encontra os nossos contatos, os nossos Instagrams. Depois no final a gente também deixa, né, o nosso e-mail para você mandar as dúvidas e também sugestões de pautas são sempre bem-vindas. E no episódio de hoje a gente vai aproveitar, né? A gente gosta sempre de pegar uma pauta do momento, aquela pauta mais quente do momento, e trazer para você a forma como a gente costuma abordar isso no nosso trabalho enquanto astróloga. Então a gente tem essa semana agora que passou Urano, que é um planeta geracional, né? Entrando no movimento de retrogradação. Se você ouviu o nosso episódio anterior, a gente fala muito sobre essa questão dos planetas retrógrados, né? Então, fica aqui a dica, se você não escutou ainda, tá bem bacana, a gente traz vários exemplos de por que você não deve temer tanto a retrogradação de um planeta, e sim utilizar realmente como uma observação para o seu planejamento pessoal, para a sua estratégia de vida, dependendo do seu contexto de vida também. E Urano é um planeta geracional que agora vai entrar num período de retrogradação, mas ele é um planeta muito mais lento. Os geracionais, que são os planetas transsaturninos, que eles vêm depois de Saturno, Urano, Netuno e Plutão, eles foram descobertos muito tempo depois, quando a astrologia já era praticada há milênios. Claro, a astrologia, ela abraçou os planetas geracionais e incorporou conceitualmente os planetas geracionais para alguns significadores também dentro da análise astrológica, mas eles são diferentes, né? Eles têm outro tipo de análise quando a gente leva em consideração, especialmente nós três aqui, que nós gostamos de trabalhar uma linha mais clássica da astrologia, um embasamento mais clássico, porque a nossa astrologia, né, que a gente gosta sempre de defender aqui, e a Mila é a nossa grande porta-voz da astrologia #RealValendo, é uma astrologia que ela é feita para essa prática, para a vida real, para a vida cotidiana. Então, Urano, Netuno e Plutão, eles são utilizados como se fosse mais dentro de uma análise complementar. Aqui, nesse episódio, a gente vai falar não só sobre Urano, Netuno e Plutão, mas também as principais diferenças entre os planetas. E se você é estudante de astrologia, é astrólogo, amador, intermediário, profissional, sabe que os planetas é que são os caras responsáveis pelas ações no mapa. E assim como numa empresa, as pessoas têm diferentes papéis, diferentes funções, diferentes atribuições, cada planetinha tem a sua atribuição também, cada planetinha tem a sua natureza também. E é sobre isso e muito mais que a gente vai falar aqui nesse episódio. Olá, meninas! Tudo bem? Oi! Oi! Estamos aqui de Começando. novo. Eu só de camisa, assim, é muito engraçado ver isso aqui, ó. Vocês duas todas de roupa Encasacada. com frio. E eu aqui de camiseta. Olha, eu ainda sentei pertinho do sol aqui para pegar. Eu tô com a cabeça quente agora, mas não tô braba, tá? Meu mercúrio começou a esquentar, que eu tô pegando um solzinho aqui, porque Porto Alegre hoje, pelo amor de Deus, amanheceu com 4 graus e a gente tá quase em setembro, né? Para mim, isso é uma conta que não fecha. Gente, isso é muito legal, né? A gente tá aqui, Roberta com 4 graus, eu tô aqui com uns 18 graus e a Mila tá de camiseta, tá o dia Com 30 graus quente lá em Natal. Mila, eu tô pegando um avião Aqui, agora. Eu vou terminar o podcast aí do teu lado. Mas então, meninas, essa questão dos geracionais, né, que a gente estava debatendo antes, e tinha que ter aqui uma câmera escondida para ver o que a gente debate antes do episódio. Cada episódio gera um episódio de bastidor, né? Um dia a gente vai compartilhar com vocês aquilo que é autorizado, né? Não os bloopers de filmagem. Mas essa questão dos geracionais, ela acaba gerando um certo debate dentro da prática astrológica entre usar ou não usar, formas de usar, qual é o papel dos geracionais. Eu, particularmente, gosto muito de Urano, né? Urano é o cara, assim, que eu curto bastante. Não sei se é porque eu tenho ele no meu ascendente, então aquela coisa, quando eu consumia aquela astrologia astro-miojinho, né? Lá no século passado, quando eu olhava, assim, Urano na casa 1,
via aquela definição de uma pessoa que tem uma certa dose de rebeldia, que gosta de ser diferente, papapá. Confesso que me identificava com aquilo, né? Olhava para aquilo e pensava, eu sou esse Urano na casa 1, né? Eu tenho essa questão assim de gostar de fazer as coisas do meu jeito, sei questionar muito. Muitas vezes isso já me provocou umas certas saias justas em trabalhos anteriores que eu tive, porque me diziam que eu questionava demais, mas depois eu fui entendendo que não era o Urano na casa 1 que trazia essas características, né, para o meu mapa. E sim, tem um outro conjunto de questões, né, que não são uma questão de identificação. Eu parei de me identificar com o meu mapa há muito tempo, ainda bem, comecei a utilizar ele como uma ferramenta mesmo de planejamento pessoal, mas eu comecei a entender o papel desse Urano como um cara que toda vez que ele é ativado, porque ele faz uma quadratura partiu com o meu meio do céu no meu mapa, ele é um indicador, para mim, ele é um ponteirinho de mudanças. E mudanças que muitas vezes no meu mapa está ligado a um processo de ruptura. Urano, ele tem essa questão de ser disruptivo, né? Da ruptura, ele traz significadores de Marte também junto com ele, Sim. né? Então, ele tem essa coisa da ruptura, de romper algo que está formatado, estabelecido, e muitas vezes é aquele rompimento que ele vem assim, não é que ele venha do nada, mas ele vem de um jeito, ele se apresenta de um jeito que tu olha, opa, peraí, está na hora de uma nova revolução na minha vida. Então eu comecei a observar Urano não como uma característica da Roberta, digamos assim, né? Mas sim como um ponteirinho, como um indicador que tem alguma coisa que vai mudar e que vai acontecer em vários momentos da minha vida, inclusive já aconteceu mais de uma vez, né? A última vez que ele foi bem ativado mesmo foi quando o Urano entrou em Touro, em 2018, e eu passei por toda a minha transição profissional que me levou a estar onde eu estou hoje. Então, eu queria, abrindo assim com esse meu Então, exemplo pessoal, o que vocês, né, como que vocês utilizam a questão dos geracionais no trabalho de vocês? então, só para dar, assim, para contextualizar, completando o que você estava falando. Quando a gente fala que a gente flerta, eu acho que as três flertam muito mais com a astrologia clássica, com os fundamentos clássicos, né? Que na realidade não são considerados os planetas geracionais para uma análise natal, né? Acho que vale só a gente frisar isso, porque no mapa natal de uma análise clássica, né, não vai ter Urano, Netuno e Plutão, fato. É o que a gente estava conversando até antes, né, nos bastidores, assim, eu estou usando cada vez menos, mas como uma experiência própria, da mesma forma que você tem com Urano, eu tenho com Plutão, eu não posso ignorar, eu não posso simplesmente ignorar. Mas, assim, ignorar em determinadas situações. Por exemplo, você tem um Urano angular, eu tenho um Plutão angular, a Mila também tem um Plutão angular. Quando eles estão angulares, aí eu falo, opa, não vou tirar esses geracionais daqui não, entendeu? Porque estão angulares, eu acho que tem um peso maior. Eu tenho uma trajetória de busca profissional que durou um trânsito de Plutão no meu ascendente. Se eu fizer as contas, no dia que eu fiz essas contas, eu fiquei impressionada, porque no mês que Plutão entrou em Capricórnio, foi quando eu pedi demissão. Eu peguei minha carteira de trabalho. Eu tenho ele, Plutão, na casa 10, né? No meio do céu, bem cravado no meio do céu. Foi quando eu pedi demissão do meu trabalho. E eu tinha a questão da busca profissional, o que que eu iria buscar, o que que eu iria buscar. Eu encontrei quando Plutão chegou no meu Mercúrio, que é o cara da astrologia. Então, assim, isso me deixou muito impactada. Agora, claro, vários outros trânsitos também poderiam indicar para isso. O Plutão vem muito confirmando isso. Sim. Essa é a minha experiência. Eu também, quando eu tenho ali, né, os planetas geracionais ou em ângulos, né, ou então ali fazendo algum aspecto com o planeta social, agora um aspecto do tipo assim, quase partiu, aí eu considero bastante. Do Também. tipo assim, vai, Plutão a 15, Vênus a 16, Vênus a 14, Vênus a 15. Aí eu considero real valendo, assim, por uma experiência pessoal. Na verdade, eu tenho os três planetas, né? Os três geracionais que são importantes para mim, porque eu tenho Plutão no meu ascendente, eu tenho também o Urano fazendo um trígono quase que exato, faltando 1 grau para o meu MC, e eu
todas as vezes que eu mudei sempre foram assim, ó, quebras muito rápidas e instantâneas e surpresas, assim. E eu tenho a minha lua do lado de Netuno. Então, nesse caso, quando tem esse contato muito próximo, aí eu considero. Sim. Porque aí eu percebo, né, que realmente, assim, é uma diferença. E eu já tentei encontrar no meu mapa, que eu tenho Vênus com Plutão, em trígono quase exato, assim. E eu me identifico muito com me identifico até na abordagem mais psicológica mesmo, no sentido de que a Vênus, né? Eu tenho muitos casos afetivos que me levaram para lugares muito sombrios e eu consigo renascer dali. É uma força que eu não sei de onde vem. Então, eu coloco muito isso em Plutão no meu ascendente ali, né? E eu já com a força de Plutão eu ainda não vi. Assim, no meu mapa, eu não consigo ainda encontrar, eu não consigo identificar. Porque eu percebo que é uma coisa que vem dentro de mim, que eu não sei é das entranhas, sabe? O Plutão, assim, aparece dentro de mim. E eu não consegui ainda identificar outro aspecto tão forte como Vênus-Plutão. E o Plutão no meu ascendente, né? Então, eu entendo como muito relevante nesses posicionamentos, né? Eu também, eu compartilho dessa abordagem, inclusive, né, no início, quando eu comecei a fazer meus atendimentos, eu sempre tive, né, os fundamentos clássicos, e pelos fundamentos clássicos, realmente, Urano, Netuno e Plutão, eles são extremamente lentos, eles não são regências, né, eles não regem áreas da vida, eles não comandam áreas da vida, porque daí você, por exemplo, se você tem um Plutão na casa 7, demoraria 20 anos para ter algum tipo de mudança ali, né? Então não faz sentido, não é compatível com a vida real. Eles podem servir, sim, se você vai fazer um tipo de abordagem mais psicológica, profunda, comportamental, eles podem servir de corregentes, mas nunca regem, não comandam nenhum tipo de área no mapa. Agora, no início, quando eu fazia as leituras, eu colocava também Urano, Netuno e Plutão, porque as pessoas estão muito acostumadas a ver ali Urano, Netuno e Plutão nos seus mapas. Então, eu trazia algum tipo de elemento, especialmente, né, se eu achava relevante, especialmente se aquele planeta estava fazendo um aspecto, de preferência aplicativo, né, se ele estava ali se aproximando, mesmo que muito lentamente de algum planeta pessoal, social, ou de algum ponto angular do mapa, e também se foi alguma coisa separativa, se já estava se separando, é ali assim, no máximo 2 graus, 3 graus, uma orbe muito estreita, porque realmente ele é um planeta de natureza mais lenta, até para a pessoa sentir os seus significados, não é uma questão assim de você sentir de uma maneira tão rápida. Mas uma coisa que eu observo também em relação a Urano, Netuno, Plutão, e eu peguei um caso de uma pessoa que ela já tinha feito mapas com outros astrólogos, com uma outra tipo de abordagem, que tinha um viés mais comportamental e até espiritual, e ela falou muito sobre a importância dela enxergar aquele Netuno dela, o que significava Netuno, ela trouxe isso, né? Então, quando ela trouxe essa abordagem, que para ela era importante aquele Netuno, para ela era importante aquele Plutão, claro que eu vou ouvir, né, a pessoa em primeiro lugar, o que ela está me trazendo ali. Mas eu disse para ela, ok, eu entendo que é importante para você, mas vou mostrar para você um outro caminho de enxergar as mesmas questões que você traz aqui, porém utilizando os planetas clássicos. E aí eu tirei Urano, Netuno e Plutão do mapa dessa pessoa, dessa cliente, e fui explicando, por exemplo, as questões de Netuno que ela trazia ali, tinha conexão, né? Netuno traz significadores de Júpiter, da Lua e de Vênus. Então ela tinha ali questões, né? Vênus, Lua e Júpiter que levavam para aquele Netuno. A questão de Urano, se não me engano, é Marte, Mercúrio e Saturno. Sim, então, Marte, Mercúrio e Saturno levavam para aquelas questões de Urano que ela trazia ali. E aí foi interessante, porque ela estava aberta também a enxergar o mapa dela de uma outra forma, com uma outra ótica. E aí depois ela falou: puxa, que legal, que bacana, eu aprendi coisas novas, né? Aprendi a olhar meu mapa também de uma outra maneira. Sem necessariamente ficar ali insistindo nos geracionais, né? Olhando apenas pela ótica do geracional. Então, isso eu acho bacana também, assim, quando a pessoa está disposta
a fazer também uma reflexão, o astrólogo pode trazer uma outra abordagem para a pessoa, e se ela se sentir confortável, né, em entender também os significados que estão, né, através de outros planetas, acho que a leitura fica até mais rica, porque daí você sai daquela... mesmo que a gente pense assim, ok, Urano vai trazer questões ligadas a disrupção, a coisas que são mais abruptas, né? Muitas vezes é aquela questão assim que pode ser um pouco mais tensa dependendo do contexto de vida da pessoa, mas ela já tem também uma outra natureza que pode ser confirmada ali num outro aspecto. Então, isso que eu acho bacana, sabe? Na astrologia, vários caminhos vão levar para aquele mesmo ponto. Todos os caminhos levam a Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma. Era essa frase que eu estava buscando aqui. Estava conseguindo me lembrar. Obrigada, Mila. Não, eu acho que é muito legal, assim, quando a gente utiliza. Não sei, eu gosto muito de fazer isso, particularmente na prática. Eu tiro os geracionais, porque às vezes me confunde muito visualmente, né? E eu não gosto de tirar todos os aspectos. Eu gosto de manter os aspectos, mas quando tem os geracionais, eu acho que fica visualmente estranho. Então, eu tiro, eu faço análise, para eu confirmar determinada coisa, determinada situação, eu vou e coloco os geracionais. Uhum. Porque eu acho que ele vem e confirma. Agora, se eu vejo só no geracional e não encontro nos clássicos, aí eu já não fico tão segura, entendeu? Uhum. E outra Sim. coisa, só contar, né, uma coisinha, que quando eu descobri, né, eu comecei a estudar pela moderna. Então, eu achava o máximo, que eu sou aquariana, né? E o meu regente era Urano, ele vira ao contrário, ele vira de forma diferente, ele gira, ele é diferente. Eu falei, é a minha cara. Aí eu fui descobrir que não, Saturnão. Só que não. Ah, então tá. Mas aí é que está meu coração. Tu sabe que eu acho muito legal. E uma vez até, quando eu estava tentando fazer meu raciocínio robertiano aqui da astrologia, eu fiquei pensando assim, eu acho legal Urano vir depois de Saturno mesmo, né? E para a questão aquariana também, né? Eu Urano acho vir legal. depois de Saturno. Por quê? Porque para quebrar regras, você precisa saber quais regras existem, né? Só vai quebrar Exato. aquilo que tu sabe que existe. Só vai romper um limite se tu entender qual é o limite. Então, eu acho interessante, assim, né? Urano vir depois. Urano é aquele cara que vai romper o limite estabelecido de Saturno. Então, Sim. se eu só enxergo até Saturno, eu vou ter uma visão, digamos assim, limitada. Eu vou aceitar o limite que me vem. Agora, no momento que eu rompo essa barreira, vem Urano depois. Então, eu acho legal isso, até para o próprio aquariano não ser o rebelde sem causa. Então, você pode simplesmente quebrar regras por rebeldia ou quebrar regras que não funcionam mais para um sistema. Ponto. Mas é engraçado, você coloca isso assim, porque eu também nunca fui uma pessoa. Eu sou, na realidade, muito capricorniana, né? Mas assim, eu nunca fui uma pessoa de quebrar regras, mas eu sempre tive que entender muito bem, muito o contexto da regra para eu sentir que eu tenho que seguir. Então, assim, Então, eu aí, achava isso extremamente uraniano. mas Mas eu não, é acho que passa. saturnino. Mas eu acho que passa por aí, porque o que é que eu entendo, assim, a gente tem uma visão muito romântica de Urano, de Aquário, é tipo, ai, é o rebelde sem causa. Eu acho que não é exatamente sobre isso, eu acho que o Urano, ele questiona, não quer dizer que ele vai ser o doidão, o loucão, o diferenciado. Não, ele questiona. Por quê? Porque aqui não faz sentido. Não quer dizer que ele vai ser extremamente fora do padrão. Não, é só uma pessoa que tem ali uma capacidade maior de questionar. É E tipo, não dá quer para dizer que fazer ela vai diferente? Dá para fazer questionar diferente? para fazer diferente. Por isso que é extremamente importante, porque de vez em quando a gente está muito estabelecido nas regras, nos padrões, a gente não questiona. Então, o Urano ele vem justamente para que a gente possa ampliar aquela percepção do assunto, né? Então, não necessariamente é o cara doidão, eu sou uraniana. Não, eu acho que
é um planeta que vem para ampliar a tua percepção sobre aquele assunto que já está consolidado, né? Então, e sempre nas leituras, né, quando eu falo, ó, a pessoa sempre chega, parece que chega falando com orgulho, eu sou aquariana, eu sou uraniana, né, eu tenho muito Urano. E quando você vai ver, a pessoa não é isso tudo, a pessoa está seguindo ali o padrão, a pessoa está seguindo a regra, a pessoa... mas ela tem um questionamento muito grande dentro dela. Então, não é uma garantia dizer que só porque você, né, tem muitos estímulos aquarianos ou porque Urano é importante que você vai ser a doidona diferenciada. Eu acho que não é isso, né? O que é que Exatamente. vocês acham? Não, é isso, é isso. Não, A mesma total. coisa da questão do Plutão com a transformação, né? Com a morte e a ressurreição, né? Muito ligado à questão do Escorpião. Então, assim, ai, vou até o final das coisas para Sou renascer. intensa, eu sou muito É intensa. isso, a intensidade, né? A De intensidade. Plutão. Olha, Plutão me lembra bomba atômica, né? Me lembra uma coisa assim. O que é que Mas eu... Olha, é uma transformação tensa. Então, não dá para tensa? romantizar os geracionais também achando que porque eles Não. estão ali num ponto angular do mapa ou tem uma relação direta com um ponto pessoal do mapa que vai ser suave. Não, muito pelo contrário. Esse meu Urano aplicativo partiu com o meu meio do céu, já me envolvi muita treta por causa disso. E quando ele é ativado ali, eu já sei. Lá vamos nós de novo. Lá vamos. Lembra o Pica-Pau, aquele desenho da bruxa do Pica-Pau? E lá vamos nós, né? Tá Mas tem que vou embarcar, vamos lá, vamos mudar, vamos fazer uma revolução aqui, vamos fazer algo diferente. Mas não é bom. suave, não é suave, Não, porque não. envolve Então, acabar com algo que era conhecido até então. Então depende também da maneira é, como você vai lidar com isso na sua vida. pois é, o Plutão no meu ascendente, o que é que eu percebi de Plutão, tirando esse vocabulário da intensidade, da profundidade, que eu acho que todos nós somos em alguns momentos, em algumas áreas da vida, do tipo, sou intensa. Eu acho que o Plutão, minha experiência, né, colado nesse ascendente, por exemplo, quando eu sofri um acidente de carro, realmente era assustador a resistência à dor que eu tinha. É Uhum. assustador a resistência à dor, é do tipo assim, vai que eu aguento, assim. E aí eu percebi depois que poderia ser um Plutão, né? Porque a resistência é o Uhum. do tipo assim, a coraça, né? Então, o Plutão não é sobre, ai, eu sinto muito, não, ele te dá essa fortaleza, ele te dá o que eu sinto, né, no meu ascendente. Ele te dá esse chão para dizer assim, epa, segura, você vai cair, mas segura. Então, eu sinto muito o Plutão dessa forma, sabe? A transformação é a Eu, força de um A renascimento, né? força de É- um Só que renascimento. isso vem através de uma tensão, não é uma transformação Muito, suave, ela é tensa, né? muito. Mas você está E não é carregando sobre, aquela tensão. e não é sobre a intensidade, sentir, é porque eu sinto, não. É sobre realmente você entrar nos escombros e estar tá segurando ali, porque você está com a resistência para lidar com aquela situação, né? eu percebo isso muito em análise também, desse Plutão no ascendente. De ter uma questão Percebe? até de resistência física, sabe? De Física, é. capacidade e uma resiliência muito grande. De você consegue. Então, a gente consegue ver isso por outros movimentos também, mas essa Também. questão de Plutão no ascendente eu só consigo ver por isso. Eu Essa também. questão da resiliência, da capacidade de transformação. E, desculpa, Beto, e mesma coisa no meu mapa. Eu consigo ver a minha transformação de carreira através do Plutão. Eu não tenho, tipo, uma lua que me indica essa transformação no mapa. Eu tenho uma Vênus aplicando para o ascendente, que é a regente do meio do céu. Ok, mas eu achei que esse Plutão, para mim, é muito emblemático de olhar, pô, aqui você vai ter uma transformação de carreira. Eu O acho que é Plutão muito. também. E outra, né? O Plutão no ascendente, ele também fala, porque o ascendente não fala só do corpo físico, também fala da tua motivação, do teu caminho de vida, né? Então, a quantidade de marcações que eu tive na vida que realmente me levaram para um outro entendimento da vida foi uma escadinha. Desde os meus 16 até foram sempre, de 2, 3 anos, sempre tem um marco que me leva a mudar a minha percepção de vida. Então, por exemplo, digamos que eu estou aqui tendo um estilo de vida, de repente algo começa a acontecer que eu mudo completamente e não é sobre eu me mudar, a situação ao o entorno muda e eu vou com ela e quando vê tá tudo diferente de novo, então
né? O Plutão também me traz essas... que é cansativo. Eu espero que agora eu esteja num lugar mais ok, mas pô, cansativo esse negócio. Essa questão do Urano também no ascendente, né? Se for pensar nos significados, como é que eu vou pegar essas questões olhando numa outra perspectiva dentro do meu mapa? Ok, meu Urano está no ascendente, meu Urano ele é em Escorpião, né? Então, Escorpião é comandado por Marte, já temos um significador de Urano aí. Esse Marte, ele está em Virgem, que é comandado por Mercúrio, que tem um outro significador de Urano aí, então Marte e Mercúrio juntos, e eles estão, né? Eles levam para a casa 10, onde eu tenho ali Mercúrio em Leão. Então, se eu pegar um atalho, é o meu Urano fazendo esse aspecto aplicativo com o meio do céu, mas se eu não quiser fazer esse atalho, eu tenho Marte e Mercúrio ali com significadores, e Saturno está ali também, porque eu tenho Mercúrio conjunto a Saturno, então eu tenho Mercúrio e Saturno juntos, então eu tenho Marte, Mercúrio e Saturno, que são os 3 significadores de Urano, juntos, né? Ali naquela área do meu mapa. Então eu posso, Interessante que isso. leva para o meu ascendente, né? Porque Marte comanda meu ascendente, eu tenho um ascendente em Escorpião. Então eu posso também calcular de outra forma. Claro que eu senti na vida quando esse Urano foi ativado, porque daí eu fui atrás, né, dos momentos de ativação dessa quadratura para ver, não, quando é que esse Urano foi ativado, o que aconteceu, o que estava acontecendo na minha vida, daí tu vai trazendo para o teu contexto de vida, mas eu também posso, né, entender, ou fazer o mesmo caminho de outras formas. E a questão netuniana, eu estava pensando aqui, né, Netuno é um planeta tão complexo, às vezes, a gente explicar, porque Netuno é aquela coisa meio que aquela névoa, aquela neblina, assim, que coloca sobre as coisas, né? Mas eu já vi, assim, mapas de pessoas que têm uma questão netuniana forte e que elas têm muita questão da criatividade, da imaginação, que é uma questão que está ligada ali a Vênus, né? Tem uma questão ligada a Vênus, né? De estética, às vezes, a questão visual, a questão do cinema também, né? A questão da lua, de uma coisa, uma expressão mais inconsciente, mas eu já vi também mapas de pessoas com essa questão netuniana que daí às vezes tinha uma certa dificuldade de aterrar isso, né? De colocar isso em prática, né? Então, eu não sei se vocês já viram também algum tipo de exemplo, né? De pessoas assim que podiam ser mais artísticas, né? E, claro, outros pontos do mapa vão indicar, não é apenas Netuno, mas que tinha, assim, uma questão que às vezes até a pessoa não enxerga direito como que ela pode experimentar aquele potencial todo que ela tem. E, às vezes, é uma questão netuniana que está ali. Eu tenho uma questão com Netuno que é interessante, que fizeram na análise para mim uma vez e bateu muito, porque eu nunca esqueço que, na primeira posição, eu tenho Marte jubilado na casa 6, que eu vejo até hoje ele muito relacionado ao trabalho. Até agora ele não se manifestou para a saúde, espero que ele continue assim. Ele está em oposição a Netuno, na casa 12. Uhum. E uma vez a pessoa leu para mim e falou: é uma névoa, né? Quanto a muitas vezes você não conseguir enxergar o que você gostaria de fazer e potenciais que você tem. E aí, na hora, aquilo bateu para mim, porque eu nunca esqueço que eu fazia terapia nesse processo de busca profissional, aquela coisa, o que eu quero, o que eu gosto. E eu falei para o meu terapeuta, eu falei, eu todo dia acordo e parece que tem um nevoeiro na frente do meu olho. Assim, na hora que a pessoa leu, que foi muitos anos depois, eu falei, nossa, é a fala que eu tinha. Assim, mas é aquele negócio, ele dissipou em alguma maneira. Teve alguma ativação que isso foi, que eu acho que foi lá, aí foi ele conversando com o Plutão, tipo, porra, deixa a garota andar. E aí foi, entendeu? Assim, então, tem como a gente ver. Só que é aquilo de que aí vai muito da prática de cada um, né? Da gente utilizar ou não. Para mim, fez uma forma muito mais objetiva e clara de entender a astrologia quando eu não botei mais os geracionais como regentes. Porque realmente não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não para faz mim o também. menor sentido. A Regente vida de não uma tem. pessoa de um ascendente escorpião não vai andar nunca. Não, não faz o menor sentido. E outra também que para mim não faz o menor sentido é quando as pessoas dizem: ai, mas o Urano tá em cima da minha lua, o Plutão tá em cima da minha lua. É tipo assim, amiga,
tá aí há tanto tempo. Menino, tá tanto tempo tá aí. Só agora que você deu conta. Então, agora, o que é que eu já percebi? Mas eu não tenho dados suficiente para confirmar isso. Mas o que é que eu já percebi? Por exemplo, digamos que a pessoa está num profectado ali de casa 4, família. Ela tem, digamos, o Plutão ali. Digamos que o Plutão tá, sei lá, enfim, está fazendo algum aspecto e é quando o profetado, na verdade, está em contato com esse Plutão, quando tem a promessa, né? Se ela tem aquela promessa. Então, é quando o profetado faz um contato e aí a Lua passa. Aí a Lua passa por eles, aí eu já percebi algumas situações. Mas nesse sentido muito de leve, sabe? Aí eu já percebi. É mais sutil, mas daí é a Lua que tá, tipo assim, o acorda menino, É a né? Lua Tipo, cativando. é como se estivesse ali dormindo, né? Eu tô aqui Aí paradão, a eu tô Lua... paradão, né? Ninguém me chamou ainda, vai chegar lá para atendimento num órgão, pega a ficha lá, minha ficha é 1.300, não sei quanto, posso ficar esperando aqui, vou esperar. Daqui a pouco vem a Lua e eu, acorda, tá na hora. Ah, tá. Daí ele dá aquela encostadinha e a pessoa Isso aí. sente como se fosse um turbilhão, mas demorou anos para acontecer. Pronto, por exemplo, teve no meu caso um dia desses, Fê, eu acho que a gente, não lembro exatamente, mas eu estou com o Touro profectado, e em Touro está agora Júpiter e Urano, né? E teve um momento que eles estavam mais perto, alguma coisa do tipo. Como aquela minha área está sendo profetada, né? Então a Lua passou por Júpiter, me trouxe os assuntos, e depois passou por Urano, e me trouxe os assuntos de Urano. E eu tenho uma relação de Marte e Urano no meu mapa, enfim. Então, aí trouxe o assunto, porque estava muito junto. Foi Lua, Júpiter, Lua, Urano. Aí eu senti. Mas não é uma coisa, eu não tenho dados suficientes para afirmar isso, mas senti. Na hora, uma quebra ali. O que a gente não pode uma ter... esperança e uma quebra. Exato. Então, o que a gente não pode ter é aquele, digamos assim, ranço, né, da questão dos geracionais, né? A gente entender, claro, que só porque a gente não utiliza na nossa prática, a gente não dá o mesmo peso para questões coletivas é muito interessante. Se você gosta de astrologia mundana, é muito legal de observar, porque são ciclos mais lentos, né? Agora, para o mapa da pessoa, para o mapa individual, nada como um mapa bem feitinho, com os planetas clássicos ali, Nossa, chega a dar gosto. bem limpinho, que dá gosto de ver, né? Redondinho ele fica. Redondinho. Nossa! E daí, ó, mas dá assim, para calcular. Vocês percebem isso que eu tenho testado até. Vocês percebem isso do tipo, vi nos clássicos, deixa eu confirmar nos geracionais. Mas vi nos geracionais, não encontrei nos clássicos. Vocês dão esse peso para o que foi visto no geracional? Então, no caso da outra pessoa, é mais difícil você ter essa compreensão no mapa da outra pessoa, porque você não conhece a vida dela, você pergunta às vezes quando ela não sabe. É mais difícil eu perceber isso. No meu mapa, esse aspecto de Vênus-Plutão ainda não consegui, assim, não, mas deve ter, porque eu ainda não identifiquei. Ou então Plutão no ascendente, não sei, talvez eu ainda não identifiquei no meu mapa. E tem um Saturno jubilado, né, linda? Eu tenho um Saturno jubilado também. Na 12, pode crer, tem um Eu Saturno tô jubilado. pensando nisso também, né? Tem um Eu no meu, Saturno eu jubilado. no E meu do lado mapa, de Marte, né? no meu mapa eu sinto essa questão uraniana mais forte, porque ela trouxe, né, ela explica várias mudanças que eu já fiz, assim, e tem outras que ainda acho que, que vão acontecer, né? Tá ali no meu mapa, tá na minha promessa natal, né? Então, é uma coisa, assim, que eu já me acostumei com isso. Mas a questão de Plutão, por exemplo, assim, para mim Plutão é um cara solto no rolê, porque ele não faz aspecto com ninguém, né? E ele ainda está na casa 12. Se pegar a questão de só pegar a definição de Plutão na casa 12, meu Deus, a pessoa é louca, né? Então, tipo assim. Morreu já. Total. Morreu. Plutão na casa 12, o bebê morreu. Um Plutão na casa 12 faz um estrago. O Plutão na casa 12, sabe qual é o livro que eu me lembro? O Alienista. Sabe o Alienista? Vocês já leram? Exatamente. Tipo assim. Plutão na casa 12, total. Plutão na casa 12. Então, tipo assim, mas ele tá ali solto, sem fazer aspectos, né? Já Netuno,
Eu tenho Netuno próximo da Lua ali, mas não chega a fazer. Ela tá no mesmo signo, mas eu acho que não. Acho que já está distante. Eu não lembro agora Eu da também hora. não Porque lembro a do questão Netuno. de Netuno e Lua nunca me chamou muita atenção, né? Apesar das duas estarem ali no. Então, tem a Lua em Sagitário, o Netuno em Sagitário. Mas a questão de Urano, para mim, sempre me chamou atenção, e daí eu vou testando. E desde que Urano entrou em Touro, né, eu passei também pela minha oposição de Urano, né? Então, daí eu Hum. comecei a prestar atenção que, na verdade, a oposição de Urano que a gente passa também, né? Ela coincide mais ou menos com a oposição de Saturno que a gente passa também na vida. Sim, Então, é um é. momento realmente de questionar algumas regras, de quebrar algumas coisas, de sentir algumas limitações na vida da gente e entender o que eu quero estruturar para mim agora. Às vezes, para estruturar algo, reestruturar algo, eu vou ter que quebrar e romper um padrão anterior. Então, não é à toa, né, que tem ali uma oposição de Urano e uma oposição de Saturno, que elas vêm mais ou menos junto, assim, na idade dos 40, 42, 44 anos. Então, também é um período astrologicamente falando, que depois que tu passou do primeiro retorno de Saturno, acho que a gente já falou isso num outro podcast, aí só vai, né? É lenha em lenha, porque tem porque o que tem lenha. de ativação e o que tem de oposição e quadratura que vai sendo ativada é o momento O resto de da muita vida. transformação, né? É. Então, são Mas vários fatores em conjunto. Eu é, tenho uma coisa que vai acontecer, vou registrar aqui, porque aí a gente vai ver lá na frente. Eu acho que é 2026. Não lembro agora das minhas pesquisas, porque o meu Plutão na casa 10 aplicando para o meio do céu, ele está partiu com o meu Sol e minha Lua em Aquário. É o aspecto mais forte que eu tenho no mapa. E numa leitura moderna, me falaram: ó, quando o Plutão pegar esse grau de novo, vai ser uau! Eu estou esperando esse ano, estou acreditando nisso. Então, assim, vou deixar registrado aqui. eu vou deixar registrado que a gente vai saber lá em 2026, entendeu? O que que pode, que vai pegar, realmente, vai pegar, eu tenho Sol, Lua conjuntos, né, Lua nova, no mesmo grau mesmo, Uhum. e vai pegar esse trígono com Plutão na casa 10. Uau! Eu quero Vamos ver saber, se eu o UOL quero ver. é Quero ver. bom ou é ruim. É bom ou é ruim? Não, mas então, voltando aqui de Plutão, Fê, você falou, né, do Plutão, que eu tenho um Saturno jubilado, mas quando eu lembro do Plutão no ascendente, eu lembro muito na hora do meu acidente. E aí eu não tenho como saber, porque o Saturno jubilado também é 12, não fala do meu corpo físico, Sim, né? verdade. Então, o Plutão no ascendente, eu acho que ele dá essa resistência à dor no corpo, né? E ele faz um trígono com a sua Vênus, E faz um trígono com a minha Uhum. Vênus. que é a Então, regente Que é do nesse corpo registro físico. ascendente. isso é regente do ascendente. Então, eu acho que desse aspecto, sabe assim, essa linhazinha do meu livro eu não consegui identificar ainda, sabe? Não, é Que eu acho que verdade. aí, Eu pensei, porque eu fiquei quando você falou isso, eu falei, ah, sim. poxa, tem um Saturno jubilado na 12, né? Mas eu Então, fiquei pensando tá, aqui depois em mas é relação ao corpo verdade. físico. E eu só ia saber disso sofrendo acidente, porque senão também não iria saber disso, né? Sim. Então, Mas uma coisa que eu percebo também, né, é que essas questões dos geracionais, quando eles pegam pontos angulares, né, como a gente falou antes, daí que a gente sente mais, e até quando eles transitam por pontos angulares do mapa, né? Quem tem ascendente em escorpião como eu, tá com Urano na casa 7 desde 2018 ali, né? nossa, Estacionado ali desde 2018, vai ficar até 2026. Então tem muito strike para fazer ainda nessa relação de casa 7, né? Claro que daí vai depender do contexto do mapa, da pessoa também, dos aspectos, né, da promessa natal daquele mapa, mas é um período isso, assim que é interessante de ir observando também. Você já sabe que está num ponto angular, vai observando quando é que toca, quando é que é ativado pela Lua, tá no momento isso, que o planeta É. profectado está ali também, aquela área de repente está profectada. Toda vez que a isso, Lua entra em Touro, né? E ela vai passar por aquele grau onde está Urano, e antes de passar por aquele grau ali onde está Urano, ela vai tocar meu Urano natal também, porque eu recém saí dessa oposição, eu já sei.
vem aí alguma coisa. Vamos nós! Lá vamos Opa! Vem aí, né? E às vezes é uma coisa mais sutil, às vezes é uma coisa mais forte, né? Mas é uma questão bacana de observar. Por isso que o bacana é a gente usar o nosso mapa como ferramenta de autoconhecimento, de acompanhamento, né? E incentivar também os clientes a fazerem isso, né? Vou sair um pouco do sol aqui. A fazerem isso também, né? Então, usar os geracionais, digamos assim, com sabedoria, né? Com aquela dose, assim, né? Doses homeopáticas, né? sem drama, e é isso, tem que acompanhar o seu mapa e acompanhar mesmo, né? Saber, ó, nesse dia tal vai tocar, vamos ver o que acontece essa semana, tal. Eu falo, eu tenho percebido muito isso, assim, a minha relação com a astrologia. Eu tô sendo uma curiosa, sabe? Do tipo assim, eu tô trazendo a minha vida, do tipo assim, velho, eu tô de camarote para ver o que vai acontecer, porque eu quero ver como é que eles vão mostrar isso, sabe? Então eu fico curiosa para saber como aquilo vai se desenvolver na minha vida, sabe? Então, e essa curiosidade eu acho que é muito importante, porque você se afasta um pouquinho, você não fica nesse processo mais do tipo, ai meu Deus, então é tipo assim, dá um passo para trás, o que eu tenho percebido, né? Como eu estou lidando, né? Como eu estou conseguindo lidar. Deixa eu dar um passo para trás e eu vou ficar aqui de bastidor, só olhando para ver o rolê. Ah, eu Então, gosto, mas eu dou uma pirada. Não, eu fiz um negócio, eu vou contar para vocês aqui, é para vocês e para todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu fiz um PowerPoint, só. Eu fiz um PowerPoint com o mapa natal e Revolução Solar, minha 2023, 2024, 2025, a do meu marido e a nossa, das minhas filhas. fez um dossiê, fez um dossiê, assim, ó. Aí eu falei, gente, eu já sou uma pessoa com muita tendência a sofrer de ansiedade. Eu não posso fazer um negócio desse, entendeu? Assim, não dá, não dá. Mas é assim, se você consegue ter um distanciamento, Isso é muito interessante, assim, de você de repente pegar o mapa até de uma pessoa próxima, né, que está tendo muita movimentação, porque é uma fonte de estudo incrível. De Sim. você conseguir ver realmente dia a dia, né? Por Eu isso, que, às parei. vezes- por isso que às vezes é difícil a gente fazer isso com o nosso próprio mapa, né? Porque é muito difícil a gente descolar, né? A gente não. O que a Mila tá fazendo é fantástico, né? Fantástico. Eu imaginei assim, um Mila Flix, né? Aquela coisa assim, né? Ela assistindo a própria vida de camarote, torcendo para ver o que vai acontecer. Fico nessa. Não, e assim, e é muita piração, não, mas é muito interessante porque, e eu já vi isso outros astrólogos falando, tipo, você levanta todas as hipóteses possíveis da sua cabeça. Uhum. Acontece aquela que você não levantou. Não, mas é muito inteligente, é isso que eu fico Mas louca. aí, É incrível. Esse é o fator inesperado, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho interessante assim, quando tu começa a observar as mudanças na tua vida e começa a querer entender, não, para onde é que isso está indo, né? Para onde que isso está indo, né? Qual é a direção, qual é o direcionamento disso, qual é o destino desse mapa, né? Eu começo também a pensar na própria vida, né? Tipo, tá, mas quais são as escolhas que eu tenho feito? O que eu estou fazendo hoje? O que está no meu contexto, né? Se não está no meu contexto ficar milionária, assim, eu não vou ficar, né? Então, não posso me iludir. Agora, daqui a pouco tem uma ativação ali que eu posso ganhar na Mega Sena, né? E a Fernanda vai me ajudar a ver isso no meu mapa. Eu vou contratar a Fernanda para fazer isso, já que a Fernanda tá com uma série maravilhosa, tá com uma série maravilhosa no Instagram que eu recomendo, futuros apostadores de Mega Sena, milionários do Brasil, assistam, né? Pô, me mandem os. Eu tô tentando fazer um banco de dados, entendeu? Eu acho. Mas então, tipo assim, se não tá no meu contexto hoje, então dificilmente aquilo ali vai se manifestar, né? Então a gente também tem que, por isso que o autoconhecimento é importante a gente entender a astrologia como uma ferramenta, como um guia, como uma bússola, é um mapa no sentido de é uma direção, né? Você quer chegar no seu destino, então você vai colocar aqui no GPS, eu estou no ponto A e eu quero ir até o ponto B.
Qual é o caminho que vai me levar para esse ponto B? Tem algum atalho? A estrada está esburacada? Tem algum impedimento? Eu vou ter que passar por um outro ponto antes de chegar nesse ponto aqui? Sim. Então, o mapa vai trazer esse direcionamento. Isso que eu acho fantástico da astrologia. Claro que quando a gente vê, né, a gente começa a estudar, e a gente começa a atender, e a gente começa a trabalhar, a gente começa também a ampliar as hipóteses. E aí você começa a se perguntar, por que não, né? A minha vida, hoje, ela é completamente diferente do que ela era 5 anos atrás, 2018. É por causa de Urano? Não necessariamente. Mas ele teve um papel de ativador de uma mudança que já estava ali no meu mapa, que se eu tivesse olhado lá em 2018, talvez eu não conseguisse entender o rumo, mas é que a mudança estava ali para acontecer, ela ia acontecer, né? Ele Então, já indicava isso, né? exatamente. O que eu acho assim, você falando, eu fiquei só pensando nessa brincadeira que eu falei do Plutão, né? Quando o Plutão pegar o meu trígono, então assim, vai ser uau, na época que eu entendi profissionalmente, né? Porque é um eixo casa 10 e casa 2, né? Mas se eu não tivesse fazendo tudo que eu estou fazendo desde 2019, não vai acontecer Não, uau nenhum, gente. O álcool diz assim, combinar. meu Deus, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Aí vem todo aquele processo saturnino, né? Uhum. Que é o cara lá, o do limite lá, né? É o que está é o antes construtor, é o dos cara que está geracionais. construindo, né? É o cara Então, que está assim, construindo. você está fazendo dever de casa? Você está seguindo o teu processo saturnino dentro dessa história? Aí sim, porque senão, se você não fizer nada, não vai acontecer nada. Sim, e nós três, né? Nós vivemos experiências de transição de carreira, né? A gente sabe o quanto que a gente trabalhou para chegar onde a gente chegou hoje. E a gente nem chegou ainda, eu pelo menos não cheguei ainda onde eu quero chegar, né? Eu tenho ainda Nossa. né? Então, assim, E eu eu não sei, por exemplo, que para viver de astrologia do jeito que eu gostaria de viver, olha, daqui a talvez 4, 5, 6 anos, não sei, mas é um processo de longo prazo. E o que eu estou fazendo? Todos os dias eu vou fazer o meu trabalho, todos os dias eu vou fazer ali a minha rotina maçante de casa 6, para que as coisas aconteçam, né? Mas não é da Não, noite e para o dia. tem um negócio, talvez seja até um assunto para um outro podcast. Se vocês já pegaram mapas, eu já peguei alguns, eu tenho até de família, que assim, a partir do momento que eu confio na minha leitura, né, como você vê que as pessoas não, nada, ou a maioria das coisas que estavam direcionadas, que ela teria direcionamento, não aconteceram. Uhum. Não aconteceram. Eu tenho uma cliente até que ela é recorrente, e eu não vou nem mais apertar na mesma tecla, porque tem coisas que eu falo para ela faz? Não, não faz. Então, assim, Essa aí é a lição básica, né? Tipo assim, os astros, os planetinhas, eles não estão fazendo nada pela Roberta, pela Fernanda, pela nada. Mila. Eles estão ali, eles são indicadores. Olha, tem uma grande possibilidade, se você colocar seu tempo e energia nessa área aqui, disso aqui dá certo. Mas eu vou ter que fazer o meu papel, eu vou ter que colocar o meu tempo e a minha energia naquilo. E vai ter dias e vai ter momentos que a coisa não vai dar certo, e que eu vou ter que insistir, que vou ter que fazer, e vou ter que buscar outros recursos, e tem um indicador ali. O indicador não significa que vai acontecer no automático, né? E talvez essa seja uma percepção, assim, que a maioria das pessoas, né? Como a gente está um pouco mais cansado, talvez. A vida adulta, ela não é fácil, né? Ninguém disse pra gente que ia ser fácil, que ia ser tranquilo, que ia ser suave. Então, as pessoas, elas estão cansadas e elas querem uma solução mais mágica, elas querem, assim, elas querem uma resposta mais, digamos, Mais prática, objetiva, direta, fácil, tipo assim, E exatamente. quer ganhar Tipo na assim, Mega Sena, gente. mas sim então, ou não? mas eu tenho uma opinião sobre isso. Não é que não aconteceu. Sabe qual que é a ideia? Deixa eu ver se eu consigo explicar esse raciocínio que está aqui na minha cabeça. Que é assim, ó. Esses indicadores, eles têm tantos conceitos, digamos assim. Então, digamos, tem ali uma promessa, ó, se você fizer tal coisa, tal, não sei o quê, em 2024, esse indicador aqui que está falando de amplitude, comunicação, digamos, tá? Comunicação, maior comunicação, digamos,
relacionado às redes sociais. Digamos que você vê que tem um aspecto muito positivo ali. Investe nesse projeto, porque 2024 tem uma possibilidade de você ganhar maior amplitude. Digamos que tem uma história ali de Mercúrio, Júpiter e o regente da casa 11, digamos, né? Aí a pessoa faz, puta, vou fazer, não sei o que, bababá. E aí ela não faz. Só que também é um indicador que pode acontecer uma fofoca grande num grupo social que ela vive. Ou seja, aconteceu, só que ela não estava colocando esforço para esse projeto de redes sociais e acabou que foi ativado esse indicador uma outra inteligência, que pode ser uma comunicação grande no grupo social que ela viveu, que ela está vivendo. Então, é porque são muitas possibilidades. É onde você está colocando ali a sua energia, né? O seu trabalho, né? O seu esforço. Mas Então, eu já vi casos de uma vida, sabe? Pessoas mais velhas, você vê que, tipo, várias coisas têm um direcionamento e simplesmente não desenvolveu. você não está fazendo, sem dúvida. Mas eu acho que vale também esse entendimento de que o indicador são tantos acontecimentos, porque uma coisa é um projeto na rede social e uma coisa é um grupo de amigos. É o mesmo indicador, né? Digamos, é o regente da casa 11. Então, possa ser que aquela comunicação toda, ou aquele resultado todo, venha para o meio de um grupo de amigos, grupo de amigos pequenos, sei lá, do que uma rede social. Então, e a gente é muito espetacular nas nossas hipóteses, por vezes, né? Do tipo, não, investe aqui que vai dar bom. Nossa, então vou ganhar dinheiro, vai ser bom, vai dar certo. Não é exatamente isso, é que está favorável, investe que pode fluir mais fácil, pode desenvolver mais fácil, né? Então, eu acho que também são tantas possibilidades, tantas, né? Os conceitos são tantos, que por vezes aquilo ali que a pessoa gostaria, ela não está colocando esforço. E aí o indicador se desenvolve de uma outra forma. Por exemplo, assim, já falaram, né, antigamente uma leitura do meu mapa que eu teria um indicador de viver no exterior, tá? Mas eu mal conheço a Argentina e Uruguai, eu não conheço a Europa, nunca viajei assim fora, né? Então não está no meu contexto. Mas eu também estou fazendo alguma coisa para isso. Eu tenho essa vontade hoje. Então, Tipo assim, eu tenho essa vontade? Talvez essa vontade não tenha batido ainda. Talvez eu desenvolva essa vontade ao longo da minha vida, ou talvez essa hipótese não aconteça, mas eu tenho milhares de outras hipóteses da Casa 9 que estão acontecendo, como astrologia, pós-graduação, uma segunda graduação, dar aula, várias outras coisas que são de Casa 9. E, de repente, a questão de viver no exterior é uma das hipóteses que não vai acontecer. Ou vai acontecer... As três têm no mapa esse posicionamento. É muito Exatamente. doido, né? As três têm. Mas eu tenho o regente da 9 no meu ascendente, a Mila tem o regente do ascendente na 9, e você tem o... Eu tenho um sol jubilado na 9, e ele está conjunto a Júpiter na casa 9, e Júpiter direciona para o regente do Sol, que é a Lua, na casa 2, entendeu? Então já me falaram mais de uma vez. Você vai viver no exterior, você vive no exterior, já viveu no exterior? Não. Não, e eu acho assim, imagina vocês pegando, de repente, o meu mapa sem contexto. A primeira hipótese que vocês vão levantar que eu desenvolveu foi a astrologia? Não, você pergunta, já morou fora? Exatamente. Já fez graduação? Você dá aula? Tarará. Por último, você fala, você gosta de astrologia? Exatamente. Sem dúvida. Mas eu acho que isso é papo, para outra. Muito. Mas eu acho que a gente deu conta, acho que a gente conseguiu transmitir, né, o peso da importância dos geracionais. Como a gente sabedoria. Utiliza, né? Como a gente utiliza na prática, né? Que não dá para dizer, somos astrólogas clássicas raiz. Não, eu na verdade, assim, agora quem vai falar é esse meu Urano de casa 1. Eu prefiro não ter um rótulo. Sim. Porque eu já me perguntei assim, onde é que eu me encaixo, né? Se eu fosse me definir, quem seria a Roberta na fila do pão enquanto astróloga? Uma pessoa que respeita os fundamentos clássicos, que
utiliza os fundamentos clássicos da astrologia, mas que tem uma abordagem que ela vai de acordo com o seu Mercúrio também. Então, é uma questão assim de respeitar o meu próprio processo, né? Então, eu não me vejo nem na linha moderna, nem na linha clássica, nem na linha psicológica, nem na linha que é só uma questão de previsão. Eu acho que eu faço assim eu vou mesclando, né? Eu vou mesclando conforme o momento de vida que eu estou, né? Na minha atuação e também aquilo que o cliente precisa, né? Tem clientes que vão precisar de uma abordagem que você seja mais. Eu sempre olho, a primeira coisa que eu olho é o Mercúrio da pessoa que eu vou atender. Eu olho para o Mercúrio da pessoa e já sei, com essa pessoa eu vou ter que abordar de tal forma. Essa pessoa eu posso contar uma historinha que ela vai acompanhar. Essa pessoa eu vou ser direta e reta. Essa pessoa eu posso trazer umas verdades que ela vai lidar bem com isso, né? Então, a primeira coisa que eu faço enquanto astróloga é olhar para o Mercúrio do meu cliente. E daí, no momento, né, que eu olho para o Mercúrio do meu cliente, eu sei como que ele vai receber aquilo que o meu Mercúrio vai trazer, né? Então, eu acho que eu sou uma astróloga mercuriana. Não, e acho que cada uma dessa forma está montando a sua prática, né? Uhum. Que é isso, tipo, e cada uma tem um Mercúrio diferente também, né? De montar a sua prática, de entender como você vai utilizar. Porque, assim, estudar, a gente vai estudar sempre, né? Então, eu vejo assim, outro dia eu estudei uma técnica que agora eu já estou aplicando a técnica. Falei, nossa, fez muito sentido essa técnica para mim. Mas aí o que eu faço? Eu testo com a que eu já utilizava. Tipo Uhum. assim, eu gosto, né, da técnica. Então, assim, e a gente vai utilizando e vai aprimorando, mas não que vai ficar melhor por causa de determinada linha, e sim porque a gente está montando na nossa prática. Exatamente, isso. Testando, né? Testando. Isso, a gente Esse é vai o ponto. testando. Praticando. Até assim, gente, quem está ouvindo a gente, ou está começando, está naquele intermediário com medo, poxa, tem que praticar. Tem que praticar Tem e que tem que praticar. testar infinitamente, praticar. Não tenha Jesus, medo, não tenha medo das hipóteses, não tenha medo. Vá quebrando as caixinhas dos significados, dos significadores, vá ampliando o seu conhecimento, vá entendendo que as casas, né, são áreas da vida, mas elas também representam pessoas e situações da nossa vida. Então, às vezes, você vai ver uma questão ali de casa, até uma coisa que a gente pode trazer um dia aqui, né, no podcast. boa. Que o mapa não é só sobre você, né? Que às vezes a gente Não. fica pensando muito numa questão, que é comigo, e às vezes tem uma questão ali né, uma ativação numa determinada casa que tem a ver com uma outra pessoa da sua Não, vida, né? e assim, Uma tem muita situação. coisa que provavelmente eu percebo repetidamente em análises que é diferente também do que a Mila percebe, que é diferente do que você percebe, porque é uma atividade que também depende muito da interpretação do astrólogo. Uhum. Totalmente. Então, quanto mais você vai testando e você vai acumulando essas experiências, você vai atuando de uma forma melhor. Então, assim, não tem livro que vá trazer tudo para você que a prática vai te dar muito mais. Não tem Tem fórmula jeito. pronta para aplicar, não é uma fórmula que você Porque aplica. não, porque é um pensamento, é uma linguagem, né? Então você vai aprendendo a colocar o A com o E, com o I, com o O, com o U. Você vai formar frases que você não vai encontrar no Google, não vai encontrar em canto nenhum, né? Porque é um alfabeto, digamos. Então, não tem como. Então você pode ler trocentos mil livros, você pode, mas tem coisas que é só a prática, não tem como. Porque é o que eu tenho falado muito, é uma inteligência. Essa mandala, ela tem uma inteligência própria. E essa inteligência a gente só alcança quando a gente está praticando. Não tem nenhum lugar que diga a gente, olha, é assim, o A é com E, o E. Ela pode até trazer, mas é muito limitada. Realmente, cada mapa é um mapa ali, E outra né? coisa, não tenha medo se você está praticando, né, ou começando a praticar, né, de testar e errar, porque faz Sim. parte do processo também, né? Você tem que entender, né, qual é o caminho que você não, mas então por que você chegou naquele caminho? Por que você adotou aquela linha de raciocínio, Isso. né? Como você pode melhorar a sua prática e levar em consideração sempre o contexto que a pessoa está trazendo também. Eu acho uma coisa incrível assim no atendimento que astrólogo e cliente, eles têm que alinhar expectativas, porque é um trabalho em Total. parceria.
Então, Total. o cliente também é muito importante ele se colocar numa postura aberta, ele compartilhar também o contexto de vida e Sim. não imaginar que o astrólogo tem uma bola de É. cristal que ele vai adivinhar quem você É. vai adivinhar o que já aconteceu na sua vida, vai adivinhar o que vai acontecer. Não, porque o Não, contexto de vida sempre vai ser diferente, né? Não é existem uma dança. Não, É isso que exatamente. eu ia lembrar disso. A Mila sempre fala isso. É uma dança. Uhum. Assim, eu É uma lembro uma dança. vez que eu liguei para a Mila e falei, ai, eu não fiz um atendimento legal. Não foi legal. Ela falou, mas como é que estava o cliente? Eu falei, não, foi tipo um presente que a pessoa ganhou. Eu falei, eu Uhum. acho que ela não estava nem interessada em fazer. Ela, é isso, amiga, é uma dança. Não tem isso É uma aí. jeito. dança. Eu falei, é verdade. E aí a gente se cobra, né? Tipo, ai, meu Deus, preciso fazer isso, preciso fazer, não tô boa, não tô. Não é, né? E outra coisa também que eu tenho percebido muito é a gente ter humildade. Várias vezes eu digo assim, ó, tô testando essa técnica, não lhe dou a certeza. Se realmente acontecer, me dá um feedback, porque aí eu vou ter dados, cada vez mais eu vou saber que essa técnica funciona. Mas Sim. assim, vou te colocar algumas possibilidades, mas realmente é um teste que eu vou fazer aqui. E também ter essa humildade, é dizer assim, ó, tô testando, Exatamente. tô vendo se vai dar bom. Qualquer coisa que não der, eu estou testando. Então, eu acho que essa humildade, porque o astrólogo está sempre aprendendo, e tem trocentas milhares de técnicas, né? E por isso que é Então, ter tão essa incrível, né? humildade É um conhecimento incrível, infinito, infinito, sempre tem infinito, mais. infinito. Sim. Então, ter essa humildade perante o cliente, não querer acertar, assim, não, diz mesmo, estou testando, estou aprendendo, está tudo certo. A gente vai pagar curso a vida inteira. Isso é fato. Então tá, que bom Assim, que somos bichinhos de casa 9, nós três, né? Muito. É isso, né, É isso, meninas? meninas, Eu acho que já deu. acho que já deu. A gente, como sempre, foi muito bacana, um prazer, né? O podcast. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado também. Deixem sugestões, feedback. Se você é estudante de astrologia, praticante, né? Tímido ou avançado, usa os geracionais, não usa? Conta pra gente que a gente quer saber, né? Conta pra gente que a gente quer trocar uma verdade. figurinha aí também com você, tá bom? Muito obrigada, meninas. Sempre um prazer. Até o Beijo. próximo. Beta, qual é o e-mail mesmo que você falou que ia falar no final? É asastrólogaspodcast@gmail.com. Vou deixar na descrição aqui do vídeo. Combinado. Combinado? Tchau, Tá bom. tchau.